Fala, povo. Bom dia ou boa tarde aí, né? Bem-vindos de volta. Gente, a gente vai falar então na frente 2 agora, começando assunto novo, a gente está começando com soluções. E essa primeira aula, as aulas 31 e 32, ela tem bastante informação, mas é uma revisão bem legal, tá? A gente vai abordar soluções e curvas de solubilidade. Então isso aí está lá no Tetra 2, nas aulas 31 e 39, a partir da página 669. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A primeira ideia, então, é tentar ver o que é um sistema. Já que eu vou falar sobre solução, eu quero saber o que é um sistema. E o meu sistema é a parte do universo que está sendo estudada, então aquilo que eu estou revendo, aquilo que eu estou analisando. Vale lembrar que o sistema ele pode ser um sistema aberto, um sistema fechado e um sistema isolado. Então o sistema aberto troca massa e energia, o sistema fechado troca só energia e o sistema isolado não troca massa nem energia. Lembra que o sistema isolado perfeito a gente não tem. Tá? Aqui no sistema isolado daria para colocar como exemplo também aqui, por exemplo, a garrafa térmica, tá? Que a ideia é de isolar o calor ali dentro, embora a gente saiba que não vai isolar perfeitamente. E também é legal que você lembre, né, o que é fase, que é aquela porção da matéria que conserva as propriedades em toda a sua extensão, podendo ser contínua ou não. Então, quando a gente pensa em fase, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, um sistema homogêneo, um sistema com uma fase, né? Então ele vai ser chamado de homogêneo, e um sistema com duas ou mais fases, aí, onde a gente vai chamar de heterogêneo. Nesse caso tem duas, tá? O líquido e o gelo. Todo sistema homogêneo, se ele for uma mistura, eu vou chamar ele de solução. E, na verdade, as misturas em si, elas vêm de uma classe que são chamadas dispersões. Então, as dispersões são, por definição, aquelas misturas, ou seja, aquelas situações de sistemas formados por duas ou mais substâncias, que podem ser homogêneos ou heterogêneos, o exemplo de antes, aonde eu vou ter os termos disperso e dispersante. O disperso você conhece muito bem como soluto. O dispersante você conhece muito bem como solvente. É que os termos soluto e solvente são mais adequados a um tipo de dispersão. Por quê? Porque nós temos três tipos de dispersões. Nós temos aí as soluções, os coloides e as suspensões. As soluções são as misturas homogêneas, onde eu vou usar soluto e solvente. Já o coloide é onde eu tenho um sistema que o tamanho da partícula é um pouco maior e eu consigo criar ou visualizar essa partícula. Olha o caso do spray aqui. No coloide também é o caso quando eu tenho, por exemplo, uma situação de, agora no inverno, né, de neblina. E aí estou viajando, jogo luz alta nessa neblina. O que acontece? Fica tudo embaçado a visão, né? Fica aquele efeito meio ofuscado. Eu consigo ver o feixe de luz, tal como eu vejo aqui atrás, ó. Consigo ver bem esse feixe de luz aqui, né? Então, eu vou ter o mesmo efeito, só que na frente do farol do carro, atrapalhando a minha visão. Então, nesse momento, eu tenho aí também o efeito de um coloide. O coloide ele pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Nós temos algumas classes de coloides. E a suspensão é também chamada de dispersão grosseira. É o caso aqui do Nescau, que se eu deixar parado por um tempo ele vai decantar, o caso da água com barro. Então, quando a partícula do soluto ou do disperso é tão grande que eu consigo visualizar ela a olho nu, aí eu tenho uma suspensão. Outras coisas legais aí. Suspensões, eu posso separar facilmente o disperso. Coloide, eu posso separar usando uma ultracentrífuga. Solução, eu não separo usando métodos clássicos. Eu vou ter que aquecer, por exemplo, e destilar. Então, não vou conseguir fazer isso sem ter mexido na temperatura. Quando a gente fala de solução, então, que é o nosso objeto de estudo, a gente vai falar de partículas de soluto muito pequenas, menores do que 1 nanômetro, ou seja, menores do que 10 na menos 9 metros. E as soluções têm algumas características bem importantes. Quais são elas? São misturas sempre homogêneas, então toda solução é homogênea, tá? Elas são formadas por um soluto e um solvente. Aí você vai ficar naquela, professor, o que é o soluto? O que é o solvente? O soluto é quem dissolve, tá? E o solvente, perdão, o soluto é dissolvido e o solvente é quem dissolve, tá? Então, eu estava lendo a palavra do lado aqui. Ó, soluto dissolve, dissolvido. Falando da palavra do lado, escrevi trocado. E o solvente dissolve. Tá na dúvida? Faz essa pergunta para você mesmo. Por exemplo, eu tenho água e açúcar. O açúcar dissolve a água ou a água dissolve o açúcar? Pô, a água dissolve o açúcar. Então, o açúcar é o soluto, a água é o solvente. E as soluções elas podem existir nos três estados físicos.
como as soluções sólidas, aqui de um sino campanil da Companhia de Jesus, ou então as soluções líquidas, como a solução de sulfato de cobre que a gente tem aqui, que é uma solução azul bem bacana. Recomendo você saber que a solução de sulfato de cobre, ou melhor dizendo, que os íons cobre mais 2 em solução aquosa são azuis. Isso vai ser legal lá para a eletroquímica, lá no futuro. E as soluções gasosas, né? Toda mistura de gás filtrada é sempre homogênea, é sempre uma solução. Além de ter essas características, eu ainda posso classificar essa solução quanto a algumas coisas. Então, por exemplo, eu posso classificar elas quanto à natureza absoluto. Professor, como assim natureza absoluto? Eu vou lembrar lá da química geral, solutos iônicos e solutos covalentes. Então, se a minha solução tiver um soluto iônico, um soluto que apresenta íon livre, ela vai ser condutora de eletricidade. E aí eu vou ter uma solução iônica ou eletrolítica. Se ela não tiver solutos que ionizam, ela será uma solução molecular ou não eletrolítica. Salientando, gente, já estava aqui embaixo, ó. Lembrem, a gente já falou aqui na frente 2 sobre os ácidos. Os ácidos são compostos moleculares, mas eles formam soluções iônicas. Afinal, eles ionizam através lá do processo de ionização com a água. Tá? E a ideia da solução molecular é que ela não acende uma lâmpada, enquanto a solução iônica, por exemplo, ela acenderia uma lâmpada aí. Tá? Então, aqui, ó, o que acontece? Solução ou um sistema, né, não eletrolítico, água pura, não acendeu a lâmpada, sal puro, sólido, retículo cristalino agregado, lá fechadinho, não acende a lâmpada. Agora, quando eu coloco o meu retículo cristalino dissolvido em água, eu tenho o efeito aqui, ó, a lâmpada acendendo. Afinal, agora eu tenho íons livres que vão fazer esse fluxo ou essa corrente eletrolítica. Tranquilinho? Revisão aqui, isso aqui a gente acabou de ver, né? Lá na teoria de Arrhenius, ainda aqui na frente 2. E também posso falar que uma solução ela pode estar concentrada. Por exemplo, olha para isso aqui, ó. Eu tenho os extratos, né, de tomate, de abacaxi, de maçã. E quando vai ser comercializado, isso pode ser comercializado com diferentes concentrações. Por exemplo, eu posso vender o suco, 100% integral. Eu posso vender o néctar, com até 50% de suco. Eu posso vender uma bebida, um refresco que tem até 30%. E eu posso vender um refrigerante que tem até 10%. Gente, esses valores não foi eu que criei, tá? Eu peguei de um artigo aí, falando sobre bebidas. Tem flexibilidade, já encontrei algumas variações. E claro que, para a gente, o que interessa é perceber que quanto mais clara estiver a coloração de uma solução, desde que tenha, né, essa ideia da coloração, mais diluída está a solução. Quanto mais escuro, mais concentrada está essa solução. Vocês devem ter visto, né, que apareceu aqui, ó, o linkzinho no simulador lá do PET. A ideia é que vocês cliquem depois nessa imagem, abram esse simulador e brinquem. Vão colocando mais água, vão colocando mais soluto, mexam, observem esse processo de diluição. Uma coisa legal, eu tenho esse sistema aqui. Eu vou retirar metade desse volume. A concentração vai mudar? Lembra que se eu retiro metade desse volume, eu estou retirando algo chamado de alíquota, que nada mais é do que uma amostra. Então, se eu retirei uma amostra desse todo, a concentração continua igual. É mais ou menos a ideia. No meu cafezinho aqui, tá? Vou fazer assim aqui, fica mais bonitinho, né? Se bem que fica do avesso, né? É o game over aí, então vamos deixar assim, ó. Que eu preparei, ficou lá na térmica, e eu peguei um pouco. Então, quer dizer, a concentração que está aqui na xícara é exatamente a mesma concentração que está lá na térmica. Portanto, eu posso dizer que eu tirei uma alíquota, uma pequena amostra. Não está mais diluída e nem mais concentrada, está na mesma concentração. E se por acaso eu não tiver cor para indicar aqui a minha concentração, como é que eu posso fazer? Se eu não tenho cor, se eu não tenho coloração, a solução, por exemplo, é em água, incolor, eu posso analisar outras propriedades. A solução mais concentrada vai conduzir melhor corrente elétrica, se for uma solução eletrolítica. Eu posso analisar se ela tem algum cheiro. Lembra lá do primeiro ano do laboratório que passou para vocês sentirem alguns cheiros, né, de algumas substâncias. Então, a gente pode trabalhar com essas ideias para tentar frisar e compreender a concentração. Agora, o que eu não posso fazer é botar o dedo lá e provar. No laboratório de química eu não vou fazer isso, embora no passado até fosse feito. Agora, essa concentração ela está diretamente associada a um coeficiente de solubilidade. O que é esse coeficiente de solubilidade, que muitas vezes é representado assim, ó, CS? Ele é a quantidade máxima, olha só, do soluto que a gente pode dissolver completamente, tá, em uma amostra de solvente. Quanto? Geralmente 100 gramas de solvente
a uma dada temperatura e uma dada pressão. Por que a temperatura e a pressão influenciam? Se eu mudar a temperatura e a pressão, pensando primeiramente em um composto gasoso, vai afetar bastante. Se eu mudar a temperatura para um composto sólido sendo dissolvido em um líquido, vai afetar porque, pensa no caso de um Nescau, gente. Leite frio ou leite aquecido dissolve melhor o Nescau. Ou ainda, pensa no caso da maisena, para quem gosta de cozinhar aí. Se eu for colocar maisena em um prato, essa maisena que eu preciso adicionar lá na minha receita, eu vou colocar ela com água quente ou com água fria? Marlon, não sei, não cozinho. Cara, se tu já fez uma sopinha daquelas sopas prontas, sabe aqueles sopões prontos, você vai conseguir. Aquele sopão, quando você comprou, dizia lá, dissolva o conteúdo do pacote em tantos gramas de água fria. Leve ao fogo, baixo e vá agitando. Se você colocar em água quente, a maisena ela empelota, ela cozinha o amido por fora e acaba então criando várias bolinhas. Se a gente dissolver em água fria, depois colocar a aquecer, sem problema nenhum. Dica aí gastronômica também para você na hora de fazer um molho, então dissolva sempre, né, a maisena em água fria. E esse coeficiente é bem conhecido, ele é tabelado, ou ele pode ser determinado experimentalmente para cada composto. Olha só, quando eu vou falar desse coeficiente, eu vou pegar o caso do nitrato de potássio aqui. Eu sei que são 32 gramas dele para cada 100 gramas de água. E eu vou colocando o nitrato de potássio até chegar ao limite de 32 gramas. Sempre que eu for colocando, eu vou conseguindo dissolver completamente. Então eu já sei aqui, ó, massas menores do que o coeficiente de solubilidade são perfeitamente solúveis. Claro que quando a minha massa for exatamente igual ao coeficiente de solubilidade, ela também vai ser toda dissolvida, não vai ter na vida real aí essa dissolução aqui para ficar laranja, né, que nem eu fiz, mas você vai ter um efeito aonde você vai chegar no limite. E aí, se eu colocasse mais 1 grama aqui, né, se eu fizesse assim, ó, 33 gramas, esse 1 grama ficaria no fundo do recipiente. Pô, professor, ficou no fundo do recipiente, está no limite, está antes do limite, como é que eu posso classificar esse sistema? Bom, a gente usa a regra geral da solubilidade, né, que semelhante dissolve semelhante, e faz essa classificação pelos tipos de solução. Esses tipos de solução vão estar diretamente relacionados à quantidade de soluto que eu coloquei e o coeficiente de solubilidade do meu composto. Então, olha o nosso exemplo aí. A gente levar em conta o cloreto de sódio, eu sei que em 1 litro de água, ou seja, em 1000 gramas, a solubilidade dele é de 357 gramas a 0 graus Celsius. Aí eu vou pegar um sistema com 357 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água exatamente. Quando eu levo essa conta, eu percebo então, né, levando isso aí em conta, que eu estou com exatamente o mesmo valor, e aí eu vou chamar a minha solução aqui, ó, de saturada. O meu sistema vai ser chamado de saturado. Por que saturado? Que eu estou exatamente no limite. Vai aparecer ali, deixa eu tirar aqui. Ó. Já, se eu colocar uma massa inferior ao limite, eu tenho um sistema onde eu poderia colocar mais massa, poderia continuar adicionando soluto. E aí eu tenho um sistema chamado de insaturado. Já, se eu colocar uma massa maior do que o meu limite, do que o meu coeficiente, reparem que 357 gramas ficaram dissolvidos na solução e eu tenho um excesso aqui, que é um corpo de fundo ou um corpo de chão. E aí eu posso dizer que o meu sistema ele é saturado com corpo de chão ou corpo de fundo, que é mais comum aqui nos nossos vestibulares, tá? Então, corpo de fundo aí. Lembrando o seguinte, gente, a solução é saturada, a parte que está em azul é saturada. O sistema como um todo, ele é heterogêneo. A UFSC, uma vez, trouxe uma questão discursiva, se eu não estou enganado, 2010, com uma situação dessas, e pediu, classifique a solução, o sistema. Eles aceitaram como resposta, o sistema é heterogêneo ou trata-se, classifica a solução, eles perguntaram. E aí colocaram lá, sistema heterogêneo ou solução saturada com corpo de fundo. A federal aceitou as duas respostas, mas a gente pode lembrar sempre que o meu sistema ele é saturado com corpo de fundo, é uma solução, a parte em azul ali é homogênea, conserva suas características, e a parte em amarelo é o excesso, né, o soluto que não foi dissolvido, que está lá conhecido como corpo de fundo ou como corpo de chão. Tranquilinho? Vamos em frente. Se eu pegar essa solução saturada com corpo de fundo e aquecer ela
até completa dissolução do soluto, aí aqui eu posso ter um sistema que pode ser saturado ou insaturado. Eu não sei dizer porque eu não tenho coeficiente de solubilidade a 25 graus Celsius. Quando eu fizer essa dissolução completa, eu vou ter um sistema que vai ficar homogêneo. Repara que não tem nada mais de sal no fundo. Deixando isso aqui resfriar lentamente, eu vou ter um sistema classificado como uma solução supersaturada. Essa solução supersaturada, ela tem uma característica bastante marcante. Se eu pegar um sistema supersaturado e eu agitar ele drasticamente, eu volto para cá. Então, quer dizer, olha aqui, ó, eu tenho um sistema supersaturado, eu perturbei esse sistema. De que maneira? Colocando um cristalzinho de sal. Rapidamente cristalizou, formou o sólido aqui no fundo, então quer dizer que eu fiz uma perturbação. Eu saí daqui e voltei para cá. Então a gente pode dizer que a solução supersaturada ela é altamente instável e que com agitação, qualquer processo de agitação, ela se transforma novamente num sistema saturado com corpo de fundo. Quer dizer, a gente vai ter essa troca o tempo todo. Tá? Então, sistema aqui que vai ficar indo e voltando. Um exemplo bem comum de um sistema supersaturado que é um pouco mais estável, né, é o caso do mel. Lembra lá que o mel puro, você deixa ele parado lá na tua casa por um tempo, o que, que acaba acontecendo? Ele açucara, ele cristaliza, ele deposita. O que, que as pessoas fazem? Colocam ele em banho-maria. Bom, se ele estava aqui, ó, açucarado, cristalizado, quando eu aquecer ele em banho-maria, ele vai ficar aqui. Ele está resfriando lentamente, ele é mais estável do que essa solução aqui, que é acetato de sódio, e ele vai demorar mais para voltar, mas ele vai voltar em algum momento a ficar precipitado. E eu vou lá e aqueço de novo. E eu posso fazer isso sem o menor problema. Essa ideia de ter, então, um coeficiente de solubilidade, de poder classificar, me permite ter as curvas de solubilidade. O que são essas curvas? Olha aqui, para o NaCl, gente, eu tenho todos os valores de solubilidade a cada valor de temperatura. Reparem que eu não posso dizer que se a 10 graus é 35,8 e a 20 graus é 36, a 30 graus vai ser 36,2. Não é linear a curva de solubilidade. O coeficiente de solubilidade dos compostos é característica de cada composto a cada temperatura. Então não tem uma função linear bonitinha lá para eu poder linearizar e calcular por regrinha de 3. Resultado, eu preciso de uma imagem para retirar os dados. Olha só, aqui eu tenho nitrato de potássio em 100 gramas de água. Com essa curva de solubilidade de nitrato de potássio, eu consigo determinar, por exemplo, a solubilidade dele a 30 graus Celsius. Eu subo uma linha aqui, vejo e extrapolo. E eu sei que é 40 graus. Então, se eu quero saber a solubilidade de alguma temperatura, eu simplesmente avalio aqui na temperatura que eu quero, vou até a curva é o meu coeficiente de solubilidade, e aí eu rebato no eixo Y aqui. Vale lembrar uma coisa, olhem sempre a legenda do eixo Y. A maior parte das vezes vai estar por 100 gramas de água. A Universidade Federal de Santa Catarina já colocou por 100 gramas de solução. Então mudava um pouquinho. Lembra? Solução é formada pelo soluto mais o solvente. A gente vai falar disso ainda mais à frente aí, nossa próxima aula. Então, curva de solubilidade associando isso. Sempre que eu tiver um ponto, por exemplo, eu te falei assim, ó, eu preparei uma solução com os dados aqui ó, do ponto A. Ela estava a 20 graus e eu coloquei 100 gramas de nitrato de potássio. Se eu falei que eu preparei e está totalmente dissolvido, eu tenho uma solução supersaturada. Se eu falei que eu preparei uma solução com os dados do ponto B a 60 graus, com 60 gramas, está abaixo da curva, eu tenho uma solução insaturada. E o meu ponto C, que seria sobre a curva, é uma solução saturada. Tá? Então, quando eu estou sobre a curva, saturada, eu estou no limite da dissolução possível aí do meu composto. 3 dados, legal de você analisar nesse gráfico. A análise gráfica em soluções é extremamente importante. Tão importante que a gente ainda vai analisar o tipo de dissolução que eu tenho. Olha só, aumentando a temperatura do sistema, está aumentando a solubilidade. A curva está subindo. Então eu tenho uma dissolução do tipo endotérmica. O legal é que agora você já viu termoquímica, né? Então você já consegue associar. Lembra lá da termo, aonde? Quando aumentava a temperatura do produto, aumentava a energia interna do produto, né? A gente tinha lá um processo endotérmico. Quando diminuía a energia
do produto em relação ao reagente, a gente tinha um processo exotérmico. Vale a mesma ideia aqui, dissolução endo, dissolução exo. A maior parte dos sais tem dissolução endotérmica. Alguns vão ter dissolução exotérmica. E tem um caso bem importante, que são os gases. Olha a curva dos gases aqui, ó. Solubilidade do O2 e do N2 em água. Conforme vai aumentando a temperatura da água, a solubilidade vai diminuindo. Então, isso é legal de testar, até mesmo com refrigerante. Se você pegar uma garrafa de refrigerante aquecida e abrir, e uma garrafa de refrigerante resfriada e abrir, você vai ver que a garrafa que está com uma temperatura maior vai perder o gás mais rapidamente. Claro, aquelas moléculas de gás que estão no meio do líquido dissolvidas estão mais agitadas numa temperatura maior. Quando você abre a tampa, despressuriza o sistema, então nova pressão é igual à pressão ambiente, e aquele gás que estava lá dentro pressionado, ele vai sair. Então, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade de um gás em um líquido. Grava isso que a gente já vai falar de novo. E a pressão também afeta, o que eu falei agora. Quando eu vou embalar uma bebida refrigerante, eu coloco muita pressão para colocar bastante gás ali dentro. Quando diminui a pressão, você abre a bebida, você tem um vazamento desse gás. Então, lembra que eu pedi para você gravar essa informação da temperatura? Por que eu pedi para que você gravasse essa informação da temperatura? De maneira geral, tá, gente? A solubilidade de um gás, então, ela diminui com o aumento da temperatura. Isso aqui é legal de pensar, principalmente num nível macro, num problema ambiental. Imagina que você tem uma lagoa de criação de um certo peixe, tá, num local que é frio. Então, por exemplo, eu vou ter uma criação de trutas. Tá? E aí eu vou criar as trutas, então, nessa ideia de um local mais frio. Quanto mais frio for, mais oxigênio dissolvido eu tenho nessa água. E aí esse peixe, ele vai se desenvolver bem. Aconteceu por algum motivo de você ter uma temporada mais quente naquela região e aumentou muito a temperatura da água. Se não for feito o controle, vai diminuir o nível de oxigênio. E esses peixes aqui, infelizmente, vão virar peixinhos mortos. Tá? Por outro lado, a gente tem peixes que têm uma melhor adaptação. As carpas, por exemplo, são peixes que elas conseguem suportar temperaturas maiores e menores, ou seja, elas têm maior flexibilidade com essa concentração de oxigênio dissolvido na água. Gente, eu estou falando de um lago. Agora imagina isso no nível mais macro, pensando no oceano. Quando você vai aumentando a temperatura da água dos oceanos, você vai diminuindo a solubilidade dos gases que ali estão. Consequência disso, você vai diminuindo a quantidade de O2, de N2 e também de CO2. Só que lembra que o CO2 em água, ele virava ácido carbônico. Então, se você diminui o CO2, você diminui a acidez dessa água. Pode ser bom? Depende. Por exemplo, nós temos algumas regiões onde não tem tanto CO2 dissolvido, águas mais quentes, as águas mais tropicais, onde a gente tem as barreiras ou os recifes de corais. Se nós tivéssemos muito CO2 ali dissolvido, a gente teria um problema, afinal, nós teríamos uma formação de ácido que iria reagir com o carbonato lá do recife, da barreira de coral, e ia dissolver ele, e acabar causando um dano. Então, dependendo da situação, eu tenho uma certa necessidade de temperatura, quer dizer, esquentar os oceanos é um risco, professor, então vamos resfriar tudo, também é um risco. Se aumentar muito a concentração de gases na água, a gente também tem um problema ambiental. Lembra lá das suas aulas de biologia que você pode ter problemas com eutrofização dessa água, tá? Ou um crescimento desenfreado de algumas algas quando você tem um nível muito grande de oxigênio. Então, problemas para os dois extremos aí. Além disso, olha o nosso gráfico aqui. Ele serve para comparar solubilidades. Então, desse gráfico, gente, o que eu consigo concluir? Eu consigo tirar, por exemplo, que alguns compostos são mais ou menos sensíveis à variação de temperatura. Tipo, o açúcar, aqui, ó, ele tem uma solubilidade bem alta e ele varia rápido. Já o brometo de sódio, ó, varia pouquinho. Posso ainda dizer que alguns têm dissolução endo e outros exotérmica. Posso comparar solubilidades, olha só. Vou comparar aqui, ó. Solubilidade do NaNO3 com a solubilidade da aqui, ó, NaNO3 com a solubilidade do açúcar. E eu posso dizer que a 30 graus Celsius o açúcar é mais solúvel do que o nitrato de sódio. Então, conforme a temperatura, eu posso comparar esses compostos. Isso é legal. Outra pegadinha, outra questão da UFSC aí que já apareceu. Posso dizer que o açúcar é o mais solúvel do gráfico? Não posso, gente. Eu tenho que dizer em qual temperatura. Tá? Então, eu sempre tenho que dar a informação completa.
Ah, ele é o mais solúvel a tal temperatura. Aí fechou. Questãozinha 1 aí do nosso teto, a gente vai fazer só um, a 2, a 3 e a 4. Vão ficar para vocês, tá? Eu até deixei elas aqui no slide, mas elas vão ser tarefa para vocês, para a gente conversar na nossa aula ao vivo. Então vamos dar uma olhada aí. E aí, cresci aí na tela para vocês. Gente, questão 1. A interpretação do gráfico permite afirmar corretamente que item A. Compostos iônicos são insolúveis em água. Peraí. Nitrato e cloreto são sais? São compostos iônicos. E esses compostos são solúveis em água. Então, o item A é falso, né? A gente está vendo o coeficiente de solubilidade deles. Item B. O cloreto de sódio é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta. Está aqui, ó. Reparem que, embora esse gráfico ele tente te induzir ao erro, e esse mesmo gráfico já foi usado aqui na Federal, existe uma variação, tá? Essa ponta aqui é maior do que essa aqui. Então varia pouco. Não é que ele é pouco solúvel, e sim que a solubilidade dele muda pouco ou varia pouco. Então, falso também. Item C. Sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura. Podem. Olha aqui, ó. Nesse ponto, o nitrato de potássio e o cloreto de sódio têm a mesma solubilidade. Neste outro ponto aqui, ó, o nitrato de sódio e o nitrato de potássio têm a mesma solubilidade. O que, do ponto de vista químico, explica uma coincidência, um local, uma temperatura na qual a solubilidade é a mesma. Verdadeiro, gabarito letra C. A letra D. A solubilidade do sal depende principalmente da espécie catiônica. Da parte positiva, não, né? Ó, os dois são sódio aqui e tem diferentes solubilidades. E a letra E. A solubilidade do cloreto de sódio é menor do que a dos outros sais para qualquer temperatura. Isto também é falso. Observem temperaturas abaixo aqui de mais ou menos 25 graus, onde o cloreto de sódio é mais solúvel do que o nitrato de potássio. Então, façam agora as questões 2, 3 e 4, tá? Já deixei aí para vocês no slide, e fiquem de olho que eu vou colocar para vocês alguns exercícios do livro que devem ser feitos lá do livro de casa, tá? Então, coloco lá no Moodle para vocês fazerem aí. Galera, bom revê-los, forte abraço, uma honra como sempre, e até a próxima.